aula passada, a gente falou sobre movimento uniforme, que é um movimento cuja velocidade ela é constante, ela não muda com o passar do tempo. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre movimento uniformemente variado e as diferenças que ele tem do movimento uniforme. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de caracterizar um movimento uniformemente variado. Você vai conhecer as relações entre posição, deslocamento, aceleração e o tempo, para o caso em que a aceleração de um movimento ele é constante, e a gente vai resolver ao final da aula alguns problemas que envolvem aceleração constante também. Pois bem, o que é um movimento uniformemente variado? Na aula passada a gente viu que o movimento uniforme é aquele movimento em que o móvel descreve distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, a velocidade é que é uniforme, a velocidade ela é constante. No movimento uniformemente variado, a característica aqui dele principal é que a velocidade não é mais constante, ela agora muda. Mas ela muda como? Ela varia igualmente em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a velocidade ela muda constantemente, uniformemente. É isso que é um movimento uniformemente variado. O que é constante aqui é a aceleração. Você tem uma aceleração constante diferente de zero, certo? Que vai acarretar, por exemplo, no móvel, em que em intervalos de tempos iguais ele anda em distâncias diferentes. Mas a velocidade ela aumenta em intervalos regulares. Por exemplo, se um móvel parte aqui da posição zero, com uma velocidade de 0 metros por segundo, mas ele acelera a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo, isso quer dizer que após um segundo ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo, após outro segundo ela vai para 4, após outro segundo ele vai para 6. Note que a velocidade está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo, certo? A diferença de velocidade em intervalos de tempos iguais é a mesma. Mas como a velocidade está aumentando nesse caso, aqui, você vai ter que a distância vai ser cada vez maior no mesmo intervalo de tempo. Nesse caso aqui, a gente vai ter que a aceleração média é igual à aceleração instantânea. E por definição, a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Certo? Então, no movimento uniformemente variado, a gente vai ter que as distâncias percorridas em tempos iguais são cada vez maiores se a velocidade estiver aumentando, ou vai ser cada vez menor se a velocidade estiver diminuindo. Ok? Ao contrário do movimento uniforme, que a gente tinha apenas uma equação que descrevia o movimento uniforme, uma equação que a gente chamou de função horária da posição, certo? No movimento uniformemente variado, a gente vai ter duas funções horárias. A gente vai ter as funções horárias da velocidade e a da posição. A função horária da velocidade é aquela equação que descreve como a velocidade está mudando com o passar do tempo. A gente pode chegar nela utilizando o conceito de aceleração média. Lembrem-se lá que a aceleração média ela é a variação da velocidade em função do tempo. Esta é a nossa definição de aceleração média. Ela é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, se um objeto, se um móvel, ele se desloca com uma velocidade inicial v0 e vai para uma final v no intervalo de tempo ΔT, a gente vai ter então que a aceleração média é a variação, é um ΔV sobre ΔT, certo? Onde ΔV aqui ele é velocidade final menos a velocidade inicial, o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Via de regra, a gente considera o tempo inicial como sendo zero, como mostra aqui na figura. Então, se ele é zero, a gente pode cancelar esse T0 aqui, passando esse T no denominador aqui, multiplicando, vou ficar com A vezes T, igual a V menos V0. Rearrumando isso aqui, a gente chega na nossa função horária da velocidade. Ou seja, a função horária da velocidade é uma equação do primeiro grau no tempo. Você tem que a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Notem bem, uma equação da velocidade, uma função horária da velocidade, ela vai ter um termo isolado, e aí esse vai ser o termo V0, é a velocidade inicial, e vai ter um termo multiplicando o tempo. O termo que aparecer multiplicando o tempo é a aceleração. Ok? Então a gente pode, por exemplo, exercitar isso na tabela da figura que está aí, certo?
assim como a gente fez lá no movimento uniforme. Notem bem, aqui nessa primeira função horária da velocidade, ó, eu tenho aqui o 5 está isolado e tem um 2 multiplicando o termo do tempo. Então, se eu lhe perguntar aqui quem é a velocidade inicial, a velocidade inicial é o 5, pois ele está sozinho, certo? E a aceleração é o 2, porque ele multiplica o tempo. A gente pode fazer o mesmo nas equações que vêm a seguir. Na segunda equação, a gente tem, por exemplo, que a velocidade inicial é menos 3 e a aceleração é 8. Aqui a gente tem que a velocidade é 2, inicial é 2 e a aceleração negativa, menos 3. Nesse caso aqui, ó, note que não aparece nenhum termo isolado. Se não aparece nada isolado, a velocidade inicial é 0. Ok? E o 3 aqui que está multiplicando o tempo é a aceleração. Na de baixo a gente tem tanto a velocidade inicial quanto a aceleração negativas. E na última, por fim, ó, não tenho nenhum termo aparecendo multiplicando nada, nem tampouco algum número multiplicando t. Ora, se nada aparece multiplicando tempo, existe um número 1 aqui. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a aceleração é 1 e a velocidade inicial aqui é 0. Ok? Uma outra equação que a gente vai mostrar agora sem demonstrar, mas na frente eu mostro como a gente pode chegar nela, mas é a função horária da posição. Ela é uma função agora que descreve a posição com o passar do tempo. Assim como lá no movimento uniforme. Mas lá no movimento uniforme, a função horária da posição era uma função do primeiro grau. No movimento uniformemente variado, a gente vai ter que essa função é uma equação do segundo grau. Certo? Então, nessa equação aqui, ó, assim como lá no movimento uniforme, o termo isolado é a posição inicial, o termo que multiplica o tempo é a velocidade, só que aqui a velocidade ela varia. Então, esse termo aqui é a velocidade inicial. E vai aparecer um termo de tempo ao quadrado. Tudo que estiver multiplicando o tempo ao quadrado é igual a dividido por 2. Beleza? Então, a gente consegue, por exemplo, a partir da função horária da posição, a gente consegue escrever a função horária da velocidade, uma vez que a função horária da velocidade precisa da aceleração e da velocidade inicial para ser descrita. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, aqui eu tenho uma tabela com a função horária da posição para alguns móveis genéricos. Ok? Então, na primeira equação, por exemplo, ó, analisando bem a primeira equação, a gente vai ter aqui que o termo isolado é a posição inicial, é 5. O termo que aparece multiplicando o tempo é a velocidade inicial, é 2. E o termo que aparece multiplicando t ao quadrado é a sobre 2. Notem que aparece um 3 sobre 2 multiplicando t ao quadrado. Então, percebam aqui, o que é que eu estou lhe dizendo? Estou lhe dizendo que 3 sobre 2 é igual a sobre 2. Ó, se 3 sobre 2 é igual a sobre 2, a aceleração é 3, certo? Então, a aceleração é 3. A gente pode escrever agora, então, a equação da velocidade. A equação da velocidade é v igual a v0, que é 2, mais a aceleração, que é 3, vezes o tempo. Tranquilo? A gente pode repetir esse mesmo procedimento nas equações de baixo. Então, olhando para as equações de baixo, a gente vai ter aqui que a posição inicial é menos 3, a velocidade inicial é 4 e a aceleração, ó, a aceleração sobre 2 é igual a 1 sobre 2, que aqui aparece um 1 na frente, né? Como se tivesse um 1 aqui. Então, a aceleração nesse caso vai ser 1. E a gente pode escrever a equação da velocidade como v igual a 4 mais 1 vezes t. E 1 não precisa aparecer multiplicando o tempo. Nessa outra equação aqui, por exemplo, eu tenho 7 como posição inicial. Aqui eu tenho 1 como velocidade inicial. Ó, notem que aqui eu tenho menos 5 multiplicando t ao quadrado. Assim como a gente acabou de fazer, a gente pode escrever aqui, ó, que o menos 5 é igual a A sobre 2. O que implica dizer, então, que A é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, é a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades. Então, aqui, a gente vai ter que a aceleração é menos 10 e a minha equação vai ficar V igual a V0, que é 1, menos 10 vezes T. Na equação de baixo, não aparece nenhum termo isolado,
como não aparece nenhum termo isolado, a posição inicial é 0. Aqui aparece um 1 na frente, então é menos 1. E aqui não aparece nada na frente, então é como se tivesse 1. Então 1 é igual a A sobre 2. Logo, a aceleração é igual a 2. E a equação para a velocidade fica menos 1 mais 2t. Nessa última equação, por fim, a gente tem aqui t ao quadrado. Ou seja, quem é que aparece sozinho? Ninguém. Então, posição inicial é 0. Quem é que aparece multiplicando o tempo? Não, nem o termo do tempo aparece aqui. Então é como se ele tivesse multiplicado por 0 também. E a aceleração aqui, como no exemplo em cima, A sobre 2 é igual a 1, então a aceleração é 2. E minha equação da velocidade fica simplesmente 2t. Ok? Pois bem, notem que essas funções, elas são chamadas de funções horárias porque elas dependem do tempo. Certo? São funções, são equações que dependem do tempo. Essas duas equações, elas descrevem qualquer tipo de problema envolvendo o movimento uniformemente variado. No entanto, existem problemas em que a gente não quer saber o tempo. São problemas em que não dá tempo, nem pede tempo. São problemas em que não envolve a variável tempo. E aí, como eu já disse, essas duas equações elas são suficientes. Mas, por exemplo, se eu tiver algum problema que não envolve tempo, eu precisaria descobrir o tempo em uma equação e substituir na outra. Certo? Para poupar esse trabalho, a gente já pode fazer isso aqui nas próprias equações. Eu tenho aqui a equação da posição e a equação da velocidade. O que é que eu posso fazer? Eu posso isolar o tempo na equação de baixo e substituir o tempo na equação de cima. E aí chegar numa nova equação. Vamos ver como é que a gente faz isso? Notem bem, eu vou fazer essa conta, mas vocês não precisam fazê-la. Certo? Vocês não precisam fazê-la daqui para frente. A gente vai chegar num resultado e vocês podem utilizar esse resultado. Esse resultado a gente chama de equação de Torricelli e vai ser muito útil daqui para frente. Beleza? Então a demonstração aqui é só para mostrar como é que chega nessa equação. Bem, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar essa equação aqui, vou chamar essa equação de 1. Vou pegar essa equação aqui e vou chamar ela de 2. Ok? Da equação 2, a gente pode isolar o termo do tempo aqui. Ó. Pego o V0, passo para lá negativo, vou ficar com o V menos V0 é igual a aceleração vezes o tempo. E ainda posso isolar o tempo pegando aqui, ó, T é igual a V menos V0 sobre A. Eu posso pegar esse resultado aqui e substituir na equação 1. Se eu pegar esse resultado e substituir na equação 1, ó, eu tenho aqui x0, eu posso passar para o lado de cá negativo. Então vou ficar aqui ó, com x menos x0 é igual a V0 que multiplica V menos V0 sobre A, mais A sobre 2 que multiplica V menos V0 sobre A ao quadrado. Vamos destrinchar essa equação daqui. Então, x menos x0 eu posso chamar de ΔX, né? É final menos inicial. Isso é ΔX. Isso daqui é igual, ó. Vou multiplicar V0 por V. Então, vai ficar V0V menos V0 ao quadrado dividido por A. Mas, aqui eu tenho um produto notável, né? V menos V0 ao quadrado é quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. Então, vai ficar aqui. Vou repetir o A sobre 2. Aí isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. Tudo isso dividido por A ao quadrado, certo? Então, ó, esse A daqui eu posso cancelar com o quadrado daqui, certo? E aí, essa equação, ela vai ficar aqui, ó, só repetindo. Vai ficar V0, V menos V0 ao quadrado, V0V menos V0 ao quadrado sobre A, mais V quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado sobre 2A. Ok? Então eu tenho uma soma de fração aqui, na verdade, que tem denominadores diferentes. Aqui você aprendeu lá em matemática que eu preciso tirar o MMC, né? O mínimo múltiplo comum entre esses dois. O mínimo múltiplo comum entre A e 2A é 2A. Então, eu vou ficar aqui com ΔX. Vou botar 2A
aqui no denominador. Aí 2A dividido por A dá 2. Aí eu multiplico em cima. Vai ficar 2V0V menos 2V0 ao quadrado. 2A dividido por 2A dá 1. Aí em cima não muda em nada. Fica V quadrado menos 2V0 mais V0 ao quadrado. Vamos organizar isso aqui? Vou pegar esse 2A e vou passar para o outro lado multiplicando. Ficar aqui com 2A delta x é igual. Bora lá. 2V0V menos 2VV0, eles se cancelam. Aí vai ficar V0 ao quadrado menos 2V0 ao quadrado. Vai ficar 1 menos 2 dá menos 1. Vai ficar menos V0 ao quadrado. E aqui, V quadrado, eu repito, positivo. Reorganizando isso aqui vai ficar V quadrado, deixar do lado de cá, é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta x. Essa é uma equação que não depende do tempo e nem pede tempo. Ela relaciona a aceleração com posição, velocidade final e velocidade inicial. Aqui ela está de uma forma mais bonitinha, certo? Eu posso escrever ela aqui, V igual a V0 mais 2 vezes A vezes ΔX. Essa é chamada de equação de Torricelli. Então, note que nessa equação a velocidade V ela varia em função da posição x. Então, dado que você tem uma variação de posição e conhece a aceleração, você consegue dizer como é que a velocidade varia. Essa variação ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com o referencial que você adotar. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos utilizando essas funções horárias da posição e velocidade, assim como a equação de Torricelli que a gente acabou de ver. Beleza? Bora lá? Questão número 1. No movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento segundo uma orientação da trajetória. Então, quando a velocidade é positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Determine se o movimento ele é uniforme ou variado, se a velocidade escalar do móvel no instante t igual a zero. Na verdade, pede para determinar isso. Se o movimento é acelerado ou retardado, em alguns intervalos dados. E a aceleração escalar média. Lembrando aqui que no movimento uniforme, a gente tem que a velocidade é constante. Isso quer dizer que ele anda a distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, o que quer dizer que a velocidade é o que muda de forma regular. Se a gente for analisar essa tabela daqui é uma tabela de velocidade em função do tempo. E ela está me mostrando aqui que a velocidade ela era 10, foi para 8, foi para 6, foi para 4, foi para 2, ou seja, a velocidade ela está mudando. Se a velocidade está mudando, ela não é constante. Se ela não é constante, não pode ser um movimento uniforme, certo? Então aqui, prestando atenção aqui, a gente pode notar que a velocidade ela está mudando de 10 para 8, ou seja, o intervalo aqui é 2. De 8 para 6 o intervalo aqui é 2, na verdade menos 2. O intervalo aqui de 2 para 6 também, de 6 para 4 é menos 2. E assim sucessivamente. O que implica dizer que a variação da velocidade é constante. Se a variação da velocidade é constante, a aceleração é constante. Então, na letra A, o movimento ele é uniformemente variado. Beleza? Na letra B, pergunta a velocidade escalar do móvel quando t é zero. Ora, a velocidade escalar quando t é zero, basta a gente olhar a tabela. Quando o tempo é zero, a velocidade é de 10 metros por segundo. Então, a resposta da letra B é 10 metros por segundo. Simples assim. Na letra C, pergunta se o movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de 0 a 4 segundos e de 6 a 8 segundos. Vamos lá. Para dizer que o movimento ele é acelerado, a gente precisa ver se a velocidade aumenta em módulo com o passar do tempo. Para dizer se o movimento ele é retardado, a gente precisa dizer se a velocidade diminui em módulo com o passar do tempo.
ok? Então, de 0, cadê? De 0 a 4 segundos, nesse intervalo aqui, o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade ela vai de 10 para 8, de 8 para 6, de 6 para 4, de 4 para 2. Ou seja, a velocidade ela vai diminuindo. Então, de 0, ou seja, quando o tempo, vou colocar aqui, quando o tempo ele está entre 0 e 4 segundos, certo? A gente tem um movimento retardado. Agora vamos analisar o que acontece quando o tempo varia de 6 a 8 segundos. Ora, quando o tempo varia de 6 a 8 segundos, tá aqui são esses dados da tabela, certo? A velocidade ela vai de menos 2, menos 4, menos 6, ou seja, em módulo ela está aumentando. Se ela está aumentando em módulo, o movimento ele é acelerado. Então, para ter maior ou igual a 6 segundos e menor ou igual a 8 segundos, a gente tem que o movimento ele é acelerado, ok? Na letra D, nos pergunta a aceleração escalar média de 0 a 2 segundos, de 3 a 5 segundos e de 4 a 7 segundos. Subir novamente aqui um pouquinho. Se a gente for analisar, ó, pegar uma outra cor aqui, de 0 a 2 segundos é esse intervalo aqui. De 0 a 2 segundos, a aceleração escalar média a 2 segundos. A aceleração escalar média é a variação da velocidade dividido pelo tempo. A variação da velocidade ela foi a final menos inicial. A final é 6, a inicial é 10. O tempo final é 2, o inicial é 0. Isso nos dá aqui, ó, 6 menos 10 dá menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. De 3 a 5 segundos, se você for analisar aqui de 3 a 5 segundos, ó, de 3 a 5 segundos, a final é 0, a inicial é 4. Vai ficar 0 menos 4 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, que é 5 menos 3, também dá menos 2. Então, na verdade, a aceleração ela é constante ao longo de todo o movimento. Então, em qualquer intervalo de tempo aqui, você vai notar que a aceleração média, né, equivale a esse valor aqui de menos 2 metros por segundo. Problema resolvido. Questão número 2. É dada a função v igual a 12 menos 2t, na qual t é medido em segundos e v em metros por segundo. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 e 8 segundos e verifique se há mudança no sentido do movimento. Se houver, determine em que instante. Vamos lá. Analisando o problema, a gente percebe que a função que é dada é essa daqui. V igual a 12 menos 2t. Certo? Ou seja, a equação do tipo V igual a V0 mais AT, ela é 12 menos 2t. Então, olhando essa equação, a gente já consegue dizer aqui que a velocidade inicial é 12 e que a aceleração é menos 2. Então, olhando para a equação, a gente já responde a letra A, dizendo aqui que a velocidade inicial é 12 metros por segundo e a aceleração escalar média é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, só olhando para a equação, a gente responde a letra A. Né? Na letra B, pede para a gente discutir se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes de tempo de 2 e 8 segundos. Ora, para saber se o movimento é acelerado ou retardado, a gente precisa olhar para os sinais da velocidade e da aceleração. Então, primeiro, vamos ver aqui o que acontece com a velocidade e a aceleração quando o tempo é 2 segundos. Quando o tempo é 2 segundos, a aceleração ela é constante, ela não muda. A aceleração vai ter sempre esse mesmo valor, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, quando o tempo é 2 segundos, a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado, negativa. A velocidade, quando o tempo é 2 segundos, a velocidade vai ser 12 menos 2 vezes t, só que o tempo é 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, 12 menos 4, isso aqui vai ficar 12 menos 4, a velocidade vai ficar de 8 metros por segundo, positiva. Então, note que a aceleração é negativa, a velocidade é positiva. Se velocidade e aceleração têm sinais opostos, o movimento ele é
retardado. A gente pode olhar o que acontece agora quando o tempo é 8 segundos. Fazendo a mesma análise, a gente nota que a aceleração não muda, ela é constante, é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora a velocidade vai ser 12 menos a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 8. 2 vezes 8, 16. Isso é 12 menos 16. A velocidade, então, é negativa, é de menos 4 metros por segundo. Olha, aceleração e velocidade sinais iguais, então o movimento ele é acelerado. E, por fim, na letra C, pede para verificar se há mudança de sentido do movimento. Se houver, determine o instante. Ora, para verificar se há uma mudança no sentido do movimento, a gente precisa pensar numa sutileza. Repare bem, se o movimento está acontecendo em um sentido, e ele está freando, para que haja mudança no sentido do movimento, note bem, todas as vezes que disser que há uma mudança no sentido do movimento, como o movimento é retilíneo, o móvel ele é obrigado a parar. Então, se há uma mudança no sentido do movimento, ele vai lá. Se ele vai mudar o sentido, se ele vai voltar, ele é obrigado a parar. Ou seja, para verificar se há uma mudança no sentido do movimento, a gente substitui na equação da velocidade, que a velocidade é zero. Quando ele para, a velocidade é zero. Então, fazendo isso, a gente vai ter aqui, ó, na equação da velocidade. Só repetindo a equação da velocidade, é V é igual a 12 menos 2t. Então, a gente vai ter aqui, ó, que 0 é igual a 12 menos 2t. Eu quero saber qual o instante em que a velocidade é zero. Beleza? Então, eu vou pegar esse menos 2 que está negativo e passo para o outro lado positivo. Vai ficar 2t igual a 12. T igual a 12 sobre 2. O instante de tempo em que isso acontece é um instante de tempo de 6 segundos. Então, quando o tempo é 6 segundos, há uma mudança no sentido do movimento. Problema resolvido. Questão de número 3. É dado o movimento cujo espaço x, medido em metros, a partir de uma origem, varia em função do tempo, conforme a equação que está descrita no quadro. Determine o tipo geral do movimento, se ele é movimento uniforme ou se ele é um movimento uniformemente variado. Determine o espaço e a velocidade inicial, assim como a aceleração escalar. Determine a função da velocidade escalar em função do tempo. E verifique se o móvel muda de sentido. Se mudar, determine a posição, ou seja, o espaço, nesse instante. Vamos lá. Aqui a gente tem uma equação que descreve a posição, o espaço em função do tempo de um móvel, certo? E essa equação é uma equação do segundo grau. Ou seja, quando a equação da posição é uma equação do segundo grau, isso aqui é um movimento uniformemente variado. Então, na letra A, determine se o tipo do movimento ele é uniforme ou uniformemente variado. Basta que a gente olhe qual o grau da equação da posição. Se a equação da posição é do segundo grau, ele é um movimento uniformemente variado. Então, a letra A gente já pode responder isso é um move. Por quê? Porque a equação da posição é do segundo grau. Esse é o motivo. É uma parábola, descreve uma parábola. Na letra B, pede para você determinar o espaço e a velocidade inicial e a aceleração escalar. Essas informações, elas são obtidas da equação da posição. Então, reescrevendo a equação da posição aqui, ó, ela é do tipo 10 menos 2t mais t quadrado sobre 2, certo? A gente vai comparar essa equação com a equação x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Certo? Comparando essas equações, a gente consegue notar que a posição inicial é de 10 metros. Então, x0 é 10 metros. Comparando aqui, ó, a gente nota que a velocidade inicial é negativa. A velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. E comparando aqui, ó, a aceleração dividida por 2 é igual a 1 sobre 2. Ou seja, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Na letra C, pede para determinar a função horária da velocidade escalar. A função horária da velocidade escalar é do tipo V0 mais AT.
Você desvendou aqui na letra B quem é a aceleração, quem é a velocidade inicial. É só substituir. Fazendo isso, você vai ter que a equação da velocidade ela é menos 2 mais 1 vezes t. O 1 eu não preciso escrever. Então, essa é a equação da velocidade. Por fim, na letra D, pede para determinar, certo? Para verificar se o móvel muda de sentido. Se mudar, determine a posição nesse instante. Então, a gente acabou de ver na questão anterior que para determinar se ele muda de sentido, a velocidade final é zero. Ele precisa parar para poder voltar. Então, vou verificar isso. Eu vou substituir zero aqui. Então, eu vou ficar aqui ó, com zero é igual a menos 2 mais t. Ou seja, o tempo em que a velocidade é zero é um instante de tempo de 2 segundos. Então, de fato, ele para, certo? De fato, ele inverte o sentido. Isso acontece quando o tempo é 2 segundos. Para saber a posição quando o tempo é 2 segundos, a gente substitui na equação da posição. Então, eu vou ficar aqui, ó, x é igual a 10 menos 2 vezes t, mas quem é o tempo? É 2. Menos 2 ao quadrado sobre 2. Vamos resolver isso aqui, ó. Vou ficar aqui com 10. 2 vezes 2 dá 4. 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. 10 menos 4 dá 6. 6 menos 2 dá 4. Então, x é igual a 4 metros. Essa é a posição que ele vai estar quando o tempo é 2 segundos. E aqui, então, problema resolvido. Questão de número 4. Um móvel descreve um movimento uniformemente variado numa trajetória retilínea e a sua posição varia no tempo de acordo com a função horária S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Contém segundos e vem em metros por segundo. Determine a função da velocidade escalar e o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Aqui, novamente, aquela nossa sutileza em que a gente tem usado x para descrever o espaço, a posição do móvel. Mas alguns livros textos utilizam a letra S. Ok? Então, não confundir, S e X é a mesma coisa. Bom, na letra A da questão 4, pede para determinar a função da velocidade escalar. A gente acabou de fazer isso na questão anterior. A gente viu que a velocidade escalar ela é do tipo V0 mais AT. Ou seja, eu preciso identificar na equação da posição aqui quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Comparando aqui, ó, comparando por comparação, vou reescrever a equação aqui, ela é do tipo S igual a 1 S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação que ali está, ela é S é igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Por comparação, a posição inicial é 9, mas eu não preciso dela para escrever a equação da velocidade. A velocidade inicial é 3, então já consigo escrever aqui que V0 é 3 metros por segundo. E a aceleração dividido por 2 é 2. Ou seja, se a aceleração dividido por 2 é menos 2, perdão, tem um sinal de menos aqui. Então, a aceleração, passo 2 multiplicando, é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Substituindo aqui, eu vou ter que a velocidade, então, é V0, que é 3, mais a aceleração, que é menos 4, vezes o tempo. Essa é a equação da velocidade escalar e a função horária da velocidade escalar. Então, letra A foi resolvida. Na letra B, pergunta o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Se ele vai passar pela origem, a posição dele final é 0. Essa é que é a origem. Então, substituindo 0 na equação que é dada, então a gente vai ficar aqui ó, com 0 é igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Eu tenho uma equação do segundo grau aí para resolver, né? A gente só arrumando aqui a equação, eu vou ficar aqui com menos 2t ao quadrado mais 3t mais 9 é igual a 0. Aí, uma equação do segundo grau, lembrem lá de matemática, para a gente resolver, a gente precisa calcular o delta, né? Vamos mudar aqui a cor. Delta
é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado aqui, ó, b é 3, vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 9. Então, o delta 3 ao quadrado é 9, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 9 dá 72. Daqui, a gente tira que o delta é 72 mais 9, dá 81. E aí, lembrando que para resolver, o x, né, o do vértice lá em matemática, no nosso caso o x aqui é o t, a gente vai ficar aqui, t é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Ora, o b aqui é 3, então vai ficar menos 3 mais ou menos raiz de 81 dividido por 2 vezes a, o a é menos 2. Então, o tempo vai ser menos 3 mais ou menos raiz de 81 é 9, dividido por menos 4. Teremos dois tempos. Teremos T1 igual a menos 3 mais 9 sobre menos 4. Menos 3 mais 9 dá 6. 6 dividido por menos 4. 6 sobre 4 dá menos 1,5 segundos. E o outro tempo, T2, é igual a menos 3 menos 9 sobre menos 4. Menos 3 menos 9 dá menos 12. Menos 12 dividido por menos 4. Isso aqui vai dar mais 3 segundos. Então, menos com menos dá mais, vai ficar mais 3 segundos. Então, a gente acha dois tempos. Um instante de tempo negativo e outro instante de tempo positivo. Mas, em física, tempo negativo não existe. Certo? Quando a gente começa a marcar as coisas, a gente zera o cronômetro e o tempo corre sempre para frente. Então, como a gente achou um tempo negativo e um tempo positivo, esse negativo, embora seja uma solução matemática, não é uma solução física. Então, o instante de tempo que ele pede na questão é o tempo de 3 segundos. E aí, o problema está resolvido. Questão de número 5. Sobre uma mesma trajetória, dois móveis A e B se movimentam obedecendo às funções horárias S igual a menos 10 mais 20t e SB igual a 15 mais 5t mais 2t ao quadrado. Determine em que instante os móveis A e B se cruzam e onde na trajetória ocorrem os cruzamentos dos móveis. Então, ó, na questão 5, a gente tem dois móveis, certo? Um A e um móvel B. Notem, aqui a gente deve ser capaz de perceber que o móvel A ele tem uma equação do tipo menos 10 mais 20t, ele descreve um movimento uniforme. Por quê? Porque a equação que descreve a posição dele é do primeiro grau. O móvel B, que é 15 mais 5t mais 2t ao quadrado, ele descreve um movimento uniformemente variado, porque a equação é uma equação de segundo grau. Ok? A gente pode montar um diagrama aqui para representar o movimento desses dois móveis. Notem bem, o móvel A, quando t é 0, ele parte da posição menos 10, e o móvel B parte da posição 15. Então a gente pode, por exemplo, dizer aqui que eu tenho um sistema de coordenadas, está aqui um eixo coordenado x, aqui é a origem, certo? Então vou colocar aqui, ó, sei lá, 5, 10, 15, as posições. Aqui, menos 5, menos 10. Então, o móvel A, quando t é 0, ele está na posição de menos 10, se movimentando para cá. A velocidade inicial dele, a velocidade dele é constante, é de 20 metros por segundo. E o móvel B, ele está aqui,
também se movimentando para a direita, porque ele tem uma velocidade aqui, ó, positiva, mas a velocidade inicial de B é de 5 metros por segundo. Certo? Então a questão pergunta quando é que esses caras se encontram. Eles se encontram quando? Eles se encontram quando a posição do móvel A for igual à posição do móvel B. Então eu vou igualar as duas equações aí para a posição. Eu vou ter aqui que menos 10 mais 20t é igual a 15 mais 5t mais 2t ao quadrado. Então, ó, passando 20t aqui está positivo, passa para o outro lado negativo, vai ficar 5t menos 20t dá menos 15t. E o menos 10 está negativo, passa para o outro lado positivo, vai ficar 15 mais 10, vai ficar 25. Então eu vou ter aqui do outro lado. Do lado de cá eu vou deixar nada, vai ficar 0. É igual a 2t ao quadrado menos 15t, que é 5 menos 20, mais 25, que é 15 mais 10. Certo? Isso é igual a 0. O que eu vou ter que fazer aqui agora é resolver essa equação do segundo grau. Então, aqui, resolvendo a equação, vou ter aqui que delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, ó, vai ficar 15 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 25. 15 ao quadrado é 225. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 25 dá 200. Então, meu delta é igual a 225 menos 200, dá 25. Então, o meu t vai ser menos b. b é negativo aqui, menos 15, então vai ficar mais 15. Mais ou menos raiz de delta é 25, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então vai ficar 15 mais ou menos 5 dividido por 4. Então eu vou ter dois tempos. Vou ter T1 é igual a 15 mais 5, dá 20 dividido por 4 é 5 segundos. E vou ter T2, que é igual a 15 menos 5, que é 10. 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, ó, ambos os tempos que eu achei foi positivo. Isso quer dizer que o móvel eles vão se encontrar duas vezes. Eles vão se encontrar a primeira vez quando o tempo é 2,5 e a segunda vez quando o tempo é 5 segundos. Beleza? Na letra B, a gente pergunta onde na trajetória ocorrem os cruzamentos dos móveis. Para saber onde, basta que eu substitua o tempo em uma das duas equações. Certo? Como eles vão se encontrar, a posição é a mesma. Então eu vou substituir aqui na primeira equação, porque é mais fácil, é uma equação de primeiro grau. Então a posição, ó, vou chamar a posição de S1 e S2, porque eu vou ter dois pontos de encontro, em T1 e em T2. Então, minha equação S1, vou achar aqui. Então, a posição que eu vou chamar de 1 vai ser menos 10 mais 20 vezes 5, que é um tempo 1. Isso aqui é menos 10 mais 20 vezes 5 dá 100. A posição 1 é 90 metros. E o que eu chamei de S2 vai ser, nesse outro tempo aqui, é menos 10 mais 20 vezes 2,5. 20 vezes 2,5 dá 50. 50 menos 10 dá 40. Então, minha posição 2, que eles se encontram, é na posição de 40 metros. Então, obviamente, eles se encontram primeiro na posição de 40 metros e depois se encontram na posição de 90 metros. Aqui, problema resolvido. Questão de número 6. Um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado, em módulo, até parar. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da freagem até ele parar.
Reparem bem, esse é um problema daqueles que não dá tempo nem pede tempo. A primeira coisa que a gente deve prestar atenção, na verdade, aqui, é que a velocidade está em km por hora e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então a gente precisa transformar isso em unidades compatíveis. Então, ó, um carro, ele estava a 90 km por hora, essa é a velocidade inicial dele, é de 90 km por hora. Isso aqui eu divido por 3,6 para transformar em metros por segundo. 90 dividido por 3,6, isso aqui dá 25. Então, eu já posso escrever que a velocidade inicial dele é de 25 metros por segundo. Está dizendo que ele é freado uniformemente até parar. Se ele vai parar, a velocidade final dele é zero. A aceleração dele, ó, se ele está sendo freado, a aceleração dele é oposta à velocidade inicial. Então a aceleração dele é negativa, é de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. A questão pergunta qual a variação do espaço do móvel desde o início da freagem até parar. Percebam que esse problema não dá tempo, mas ele também não está me pedindo tempo. Se ele não dá tempo nem está me pedindo tempo, esse é um problema típico que eu posso resolver utilizando a equação de Torricelli, que é v ao quadrado, é v0 ao quadrado mais 2a Δx. O que a questão está me pedindo é a variação da posição. Então, esse v é a velocidade final ao quadrado, é zero. A velocidade inicial ao quadrado. A aceleração é negativa, vai ficar menos 2 vezes 2,5 vezes o ΔX. 25 ao quadrado é 625. Então, eu vou ficar aqui ó, com 0 é igual a 625 menos 2 vezes 2,5 é 5 vezes o ΔX. Esse cara daqui está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Vou ficar com 5 ΔX é igual a 625. ΔX é 625 dividido por 5. Então a distância que ele anda até parar é 625 dividido por 5. 625 dividido por 25 dá 125 metros. Problema resolvido. Questão de número 7. Um carro percorre a distância de 150 metros entre dois locais de uma estrada, reduzindo sua velocidade de 72 km por hora para 36 km por hora, com aceleração escalar constante. Mantida esta mesma aceleração, determina a distância que o carro percorre a partir do local B até parar. Bora lá, nessa questão ele está me dizendo que o carro ele percorre uma distância, vou anotar os dados aqui, tá gente? Então, está me dizendo que o carro percorre uma distância de 150 metros entre dois locais na estrada A e B, reduzindo sua velocidade de 72 km por hora, ou seja, ele tinha uma velocidade inicial de 72 km por hora e ela foi para 36 km por hora. A aceleração escalar, nesse caso, está dizendo que é constante. A pergunta é, mantida a mesma aceleração, qual a distância que o carro percorre a partir do local B até parar? Anote bem, eu quero saber, mantida essa mesma aceleração, qual é a distância que ele percorre até parar? Ora, eu tenho duas perguntas a serem respondidas. A primeira tá, vamos lá, mantida essa mesma aceleração. A primeira pergunta que eu devo responder é, que aceleração é essa? Então, a primeira coisa que eu devo fazer é olhar que aqui está em metros, aqui em quilômetros por hora, devo transformar isso em unidades compatíveis. Então, quilômetros por hora para metros por segundo eu divido por 3,6. 72 dividido por 3,6 eu vou ficar com 20 metros por segundo. E 36 km por hora dividido por 3,6 eu vou ficar com 10 metros por segundo. Aqui é um problema que não dá tempo nem pede tempo. Se não dá tempo nem pede tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Certo? Então, para descobrir a aceleração, eu vou escrever aqui que a velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. A final dele é 10. Vou ficar aqui com 10 ao quadrado. A inicial dele é 20. Vai ficar ao quadrado. Mais 2 vezes a distância percorrida, que é 150. Note bem, 10 ao quadrado é 100. 200 ao quadrado é 400, mais 2 vezes 150
300 vezes A. Vou passar esse cara aqui, ó, negativo, para o outro lado. Vou ficar com 100 menos 400. Tá? Isso é igual a 300 vezes A. 100 menos 400 dá menos 300. Igual a 300 vezes A. O 300 está multiplicando A, passa dividindo. Vai ficar menos 300 dividido por 300. É igual a A. Então a aceleração é de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Negativa. Negativa porque a velocidade aqui está positiva e esse cara está diminuindo a velocidade. O movimento ele é retardado. Respondida agora a aceleração, a pergunta é qual a distância que ele anda? A segunda pergunta é qual a distância que ele anda até parar? Então, ó, a partir desse ponto, se a partir desse ponto aqui, essa velocidade vai virar inicial. Nesse ponto ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Quando ele para, a final é zero. A aceleração é essa daqui que a gente acabou de descobrir. Então, ó, resolvendo a equação de Torricelli, que é v quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, a velocidade final é zero, a inicial é 10, a aceleração é menos 1, e eu quero saber a distância. Vou ficar aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes menos 1 é menos 2, então vou apagar aqui esse sinalzinho de mais, fica aqui, ó, menos 2 vezes ΔX. Esse cara está negativo, eu passo para o outro lado positivo, vou ficar com 2 ΔX igual a 100, pego o 2 que está multiplicando, passa dividindo, então ΔX é igual a 100 dividido por 2, que é 50 metros. Problema resolvido. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Bom estudo e até uma próxima.